eles não têm superpoderes, mas são verdadeiros super-heróis no combate ao novo coronavírus. Médicos e enfermeiros arriscam as suas vidas para salvar as nossas. No programa Debate Virtual de hoje, vamos conhecer um pouco sobre a realidade desses profissionais. Eu converso com a deputada enfermeira Regiane, com a presidente do Conselho de Enfermagem, Ana Lúcia Teles, e também com o presidente do Sindicato dos Médicos, Alexandre Teles. Queria muito agradecer a participação de vocês aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite, Natália. Bom dia a todos. Ana, Alexandre, um prazer estar aqui a gente fazendo essa matéria. Eu queria começar abordando com vocês a questão dos números que foram divulgados pelo Ministério da Saúde no último dia 14 de maio. Esses dados apontam que no Brasil nós já temos mais de 30 mil profissionais de saúde infectados com o coronavírus e quase 200 mil profissionais com suspeita. Por que esse número é tão alto entre os profissionais de saúde? São várias consequências, né? São vários problemas que os profissionais de saúde estão enfrentando nessa pandemia. Desde a irresponsabilidade dos governos, como você está vendo aí, a questão da troca de ministros, a demissão de secretário aqui no Rio, a contratação de empresas que todos sabiam que já eram empresas que vítimas não, né? Elas eram alvo de denúncias de corrupção, como a Iabas, e fora isso, a desestrutura total de uma linha de comando para enfrentar essa pandemia no Brasil como um todo. Para você ter uma ideia, logo no início da pandemia, os profissionais de saúde, em especial de enfermagem, queriam botar uma máscara, porque não tinha EPI, não tinha para ninguém, EPI adequado, como não tem até hoje, mas a gente vai falar sobre isso. Mas no começo de tudo, quando as pessoas não tinham como se proteger, mas queriam se proteger e queriam comprar uma máscara para ir trabalhar com uma máscara adequada, elas foram proibidas. Isso me deixa tão irritada, né, no começo dessa pandemia, isso me deixa tão, indignada, porque as pessoas foram proibidas de se proteger contra uma coisa que ninguém sabia o que era. Então, a informação que chegava, as denúncias, era o seguinte: não, a minha chefe, a minha direção do hospital me proíbe de me proteger porque vai afrontar o paciente. E isso foi assim, foi o começo de tudo, e só para mostrar que dali para cá foram atropelos em cima de atropelos, né? Compra de... A última, poxa, eu falei a primeira, eu quero falar a última. Foi a compra de respiradores, né? Compra de mesa de anestesia, né? Como se fossem respiradores, pela empresa Iabas, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, desculpa. Aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, isso tudo mostra o que você trouxe para a gente. O número de casos, o número de mortes, e ainda vai piorar muito mais, porque isso está sendo uma crise política, em vez de somente uma crise, né, sanitária. Esses dados do Ministério da Saúde, né, como eu disse, são do dia 14 de maio. Então, acredito, inclusive, que eles já tenham crescido bastante até aqui, né? Eu queria que, no Conselho de Enfermagem, vocês já têm dados mais atuais, porque o que diz esse dado do Ministério da Saúde é que auxiliares e técnicos de enfermagem e enfermeiros são os profissionais mais infectados pela doença. Bom dia, deputada, bom dia, Natália, bom dia, Alexandre. Bom dia. Eu queria agradecer o convite, tá, Natália, para o debate. É uma oportunidade ímpar da gente estar dizendo para a comunidade, não só de enfermagem, a comunidade do Rio de Janeiro, de que consiste o nosso trabalho, tá?
Como bem colocado pela deputada, a gente tem vivido situações assim surreais, onde a gente vive um dia de cada vez. E quando você pensa que você já ouviu e viu todos os absurdos do mundo, você é surpreendida com mais um. Então, desde o início, de fato, nós contabilizamos até a presente data quase 500 denúncias, tá? E cerca de 90% delas está relacionada à questão do EPI, né? Qualidade, ausência. Falava com Natália antes da gente entrar, os pacientes diagnosticados, sintomáticos, suspeitos, você entende perfeitamente a indicação do uso do EPI específico. Mas, por outro lado, também, tá? As pessoas não pararam de ser acometidas por outras doenças e elas continuam buscando as unidades de saúde. E, em cima dessa lógica que a deputada colocou, de não se fazer um alarde, esse era o discurso das RTs, né? Com o uso da máscara, se propiciou essa exposição dos profissionais, tendo em vista que as pessoas não trazem letreiro na testa se estou contaminado ou não. Então, tá? A máscara é uma barreira respiratória que parece, pelo que a gente tem elucidado de estudos hoje no mundo, tá? A questão respiratória é a grande forma de contaminação. Então, a proteção do profissional com o uso da máscara é a primeira barreira de proteção. E os profissionais, os gestores de saúde no Rio de Janeiro, tá, não tiveram, deputada, essa sensibilidade. E esqueceram, Alexandre, de uma coisa comecinha em assistência de saúde. Nenhuma ação de saúde é feita no mundo sem que nós, profissionais da enfermagem, estejamos presentes. Diferentemente da maioria dos profissionais de saúde, nós estamos na linha de frente, seja em qualquer complexidade da assistência. E aí, tá? Seria de bom tom se a gente tem uma política de saúde, de proteção ao cidadão, e nós, enquanto profissionais, somos cidadãos também, nós somos população, nós somos a sociedade e precisamos de proteção, porque ninguém sai da sua casa para ir atender em qualquer hospital, em qualquer unidade de estratégia de saúde da família, para adquirir doença, nem ser um veículo para o seu familiar. Então, Ana, o que você falou sobre a questão de políticas públicas, as políticas públicas implementadas pelo governo Bolsonaro em relação ao RH, a recursos humanos, é assim, de chorar. Né? A medida provisória 927, né, eu vou até ler aqui, que ela diz o seguinte, que é permitido aos estabelecimentos de serviço de saúde, ou seja, a todos os hospitais públicos e privados, mesmo nas atividades insalubres, é permitido prorrogar a jornada de trabalho. Então, o que está acontecendo na prática? Essa política implementada pelo governo federal, ela está fazendo com que, na prática, os donos dos hospitais privados coloquem a enfermagem para fazer mais um plantão, mais 2 plantões. Doutor Alexandre, eu comecei falando dos dados dos profissionais de enfermagem, porque, segundo o que foi divulgado pelo Ministério da Saúde, são os mais afetados. Como é que está a questão dos médicos, em especial aqui no Rio de Janeiro? O sindicato tem esses dados mais atuais? Bom, Natália, primeiro eu queria agradecer novamente o convite, é um tema muito importante, saudar novamente a deputada Rejane, enfermeira Rejane, Ana, presidente do Corém. Esse tema é muito importante. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos o maior número de médicos que vieram a óbito, né? Nós temos 30 colegas que infelizmente faleceram. É importante a gente ressaltar que a letalidade em geral da população no Rio de Janeiro está maior do que a média nacional. Então, essa é uma situação muito complicada que mostra que o Sistema Único de Saúde, fruto do desmonte que vem sendo perpetuado há muitos anos, aqui a gente não tem conseguido dar
uma assistência adequada à população. E isso a gente espera que, num período pós-pandemia, a gente consiga reverter isso e, de fato, valorizar o SUS como ele merece, que o governo do estado venha investir a porcentagem mínima em saúde, enfim. Em relação aos profissionais de saúde, o que a gente tem, a palavra que resume a situação é descaso, né? Um descaso com um profissional de saúde que está ali na ponta, que desde o início da pandemia não recebeu os equipamentos de proteção individual ou recebeu em qualidade inadequada, que não seguia a norma número 4 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou situações em que o profissional recebe uma quantidade de equipamentos de proteção individual insatisfatória e insuficiente para realizar as trocas durante o plantão. Então, a gente tem realizado inúmeras visitas, né? Fui em unidades do estado, unidades do município, em que, por exemplo, o profissional de saúde ele tem que ficar 12 horas com o mesmo capote, então, com o mesmo avental, o avental impermeável. Então, ele vai, entra no CTI, coloca aquele avental, depois ele sai para ir ao banheiro ou vai almoçar, tem que recolocar aquele avental. Esse avental já contaminado, e os estudos mostram, né, as normas de biossegurança, que essa face desse avental externo já está extremamente contaminada por vírus enfim, e outros micro-organismos, até porque a gente não tem só vírus circulando nesses ambientes, né, tem as bactérias, enfim. E esse profissional, quando ele recoloca esse avental, ele está num risco enorme de se contaminar. Então, o que a gente vê é um completo descaso com esses profissionais. Quando esses equipamentos de proteção individual não são fornecidos em quantidade, em qualidade adequadas, o que a gente vê é o aumento. Nós tivemos muitos colegas, muitos profissionais de diversas categorias da saúde que se infectaram, que vieram a óbito, infelizmente tiveram que ser internados no CTI, né? Uma outra questão que eu queria ressaltar, e aí é uma questão muito específica do governo do estado, que ele, através do IABA, vinha e vem fazendo ainda em outras unidades, as UPAs do Estado, no Hospital Estadual Getúlio Vargas, contratando médicos e outros profissionais de saúde através de vínculos precários, que são as pessoas jurídicas. Então, esse profissional, ele adoece porque ele está ali na linha de frente, ele está na assistência à saúde da população, e quando ele precisa de se cuidar, porque ele ficou doente cuidando das pessoas, né? Ele não tem direito minimamente a um afastamento remunerado. Então, ele ainda passa por uma situação difícil do ponto de vista financeiro, que no momento que ele mais precisa, ele não tem. O Sindicato dos Médicos, a gente considera a contratação por pessoa jurídica fraude trabalhista, né? Já tem todas as características de vínculo trabalhista nessa situação, mas mesmo assim o Estado do Rio de Janeiro insiste em contratar essas organizações sociais que são alvo de escândalo e essas quarteirizações, né? O médico não é funcionário do Estado, o médico não é funcionário de organização social, o médico é funcionário de uma quarteirizada. Olha que situação difícil da gente entender. Nós, o Sindicato dos Médicos, conseguimos uma liminar na Justiça para garantir o afastamento remunerado desses profissionais, mesmo em linhas de PJ, mesmo os contratados por PJ. Estamos tentando que seja reconhecido o vínculo trabalhista, porque é isso que tem que ser garantido. Esse profissional que está ali na linha de frente, ele tem que ter direito a todos, não só ao afastamento remunerado, tem que ter direito a FGTS, tem que ter direito proporcional de férias, a tudo isso. A gente não pode aceitar que esses profissionais que estão ali agora se expondo, eles não tenham minimamente os direitos deles garantidos pelo Estado do Rio de Janeiro. Fora isso, atrasos salariais, que continuam existindo. Até hoje, nós temos profissionais de unidade de pronto atendimento do Estado, UPA da Taquara, Jacarepaguá, Copacabana, que não receberam. O Estado também tem, os colegas têm reclamado muito, e chegam muitas denúncias no sindicato em relação ao subdimensionamento das equipes, com pouca contratação de médicos, o que gera uma sobrecarga de trabalho. Enfim, é uma dificuldade que a gente tem que superar, porque os profissionais ficam extremamente exaustos e têm atraso no final do mês, e quando eles precisam, eles não têm o mínimo de cuidado pelo Estado. Em cima disso que o senhor está falando, esses dados do Ministério da Saúde, divulgados no último dia 14 de maio, também apontam que, no caso do Rio de Janeiro especificamente, né, com o número de profissionais infectados, a gente está à beira de um colapso de atendimento por falta de profissionais, porque ou estão adoecendo com o coronavírus, ou por excesso de trabalho, problemas psicológicos, estão sendo afastados da rede por causa dessas doenças. Então, a gente está à beira de um colapso de atendimento à população, segundo esses dados do Ministério da Saúde. Natália, você formar a força de trabalho, qualificar a força de trabalho em saúde não é algo simples, não é algo que você consegue.
E a gente tem que valorizar esses profissionais que estão na ponta. Não é fácil você formar um enfermeiro, você formar um médico, você formar um profissional que está ali na ponta fazendo assistência de saúde. Então, qualquer uma dessas pessoas que elas são afastadas, que elas se infectam, com certeza elas fazem falta na assistência à saúde. A gente tem situações graves. O Estado, muitos municípios não se comprometeram dando esses equipamentos de proteção individual. Obviamente, você utilizar o equipamento de proteção individual, você não tem risco zero de se contaminar, isso não existe, mas minimiza muito essa chance de contaminação. Também não ocorreu treinamento de como utilizar esses equipamentos de proteção individual em muitas unidades. Outro problema é a testagem dos profissionais de saúde. O Estado não tem ajudado nessa testagem, a gente viu iniciativas de universidades, a UERJ, da UFRJ, mas os profissionais muitas vezes não conseguiam ser testados e eram afastados por 14 dias. Ou seja, uma força de trabalho importante nesse momento, que poderia estar com uma síndrome gripal por outro motivo, que não necessariamente fosse Covid-19, né? Muitos ficaram 14 dias afastados justamente porque não conseguiam nem ter acesso ao teste para a gente saber se esse diagnóstico era confirmado ou não, porque se não tivesse outras complicações, enfim, outras condições clínicas que impedissem o retorno, ele poderia retornar, entendeu? Com um teste negativo. Enfim, é uma situação em que não foi pensado em valorizar essa força de trabalho, uma força de trabalho que realmente é escassa, mas é importante a gente falar, por exemplo, o município do Rio de Janeiro fala tanto que falta médico. Pela demografia médica de 2018 do Conselho Federal de Medicina, nós temos a segunda melhor relação médico por habitante do Brasil na capital, no Rio de Janeiro. Então, também muitos colegas não querem assumir, dada a falta de equipamento de proteção individual dado esses vínculos precários, ser contratado por PJ sem direito. O município do Rio de Janeiro, por exemplo, contrata por Rio Saúde, por essa empresa pública. Ok, contrata por CLT, mas tem recolhido o INSS dos profissionais e não tem repassado para a Previdência Social. Então, um profissional que adoece, ele tem todo mês descontado no contra-cheque dele a Previdência, mas na hora que ele precisa se afastar, ele não consegue, porque a empresa pública de saúde, a Rio Saúde, não tem feito esse repasse, uma situação alarmante. Alexandre, em relação a essa questão da testagem dos profissionais, né, a deputada enfermeira Rejane tem um projeto de lei que trata dessa questão da testagem dos profissionais, né? O projeto pretende garantir que todos os profissionais de saúde tenham acesso a essa testagem. Deputada, como é que funcionaria isso na prática? Bem, na realidade, nós temos vários projetos, né? A garantia da testagem. Ontem mesmo foi aprovado uma lei, né? Foi aprovada a lei já. Falta a sanção do governador. Que os casos de profissionais com comorbidade que garantam o afastamento deles. E aí eu queria entrar no que a Alexandre falou também, Natália, que o fato de estar faltando profissionais é que ninguém vai sujeitar a sua própria vida, né, a trabalhar nessas condições, sem o EPI e com salário que o governo federal, é impressionante, porque o governo federal, você imagina assim, poxa, tem dinheiro, né? Ele tem recurso financeiro. Está ajudando banqueiros, está ajudando dono de empresas. Ele faz uma contratação até novembro com salário do enfermeiro de R$ 2.600, de um técnico de enfermagem R$ 1.249. Então, quem é que vai, né, vir cuidar da vida de uma pessoa nessas condições que o Alexandre está falando? Não tem como. Então, nós estamos fazendo, a casa, só eu, deputada Rejane, apresentei 33 projetos, né, relacionados ao coronavírus. 33 projetos. Fora a quantidade de projetos de lei que estão sendo apresentados por outros deputados. No entanto, está havendo um processo aqui dentro da casa que, quando o projeto é aprovado, eles colocam uma emenda para falar que tem que ser regulamentado. Tudo bem que alguns projetos precisam ser regulamentados, com certeza. Só que aí o governo sanciona, mas não regulamenta. Por exemplo, a lei, né, que garante a gratuidade nos pedágios, ela não foi regulamentada. Então, o profissional passa ali na linha amarela, mostra a sua carteira de profissional de saúde e tudo, e
a empresa que está ali não sabe de nada, não tem conhecimento de nada, e aí não permite que o profissional, né, passe sem pagar o pedágio. Assim como a questão do transporte, né, que tem muito funcionário que tem que trabalhar em outro município. Vamos repetir esse pedacinho aí que congelou. A empresa não tem conhecimento e não permite. Vamos repetir esse pedacinho. A empresa, né, voltando, não tem conhecimento porque não foi regulamentada a lei, e o profissional não consegue passar sem pagar o pedágio, já que ele já está numa situação difícil para trabalhar, né? Assim como profissionais que trabalham em outras cidades, que precisam de transporte, né? Muitas das vezes eles também não conseguem pagar uma van, que é mais cara, botar gasolina, que a despesa aumenta, enfim, essas questões. Nós estamos aprovando várias leis, mas ao ter que ser regulamentada, né, isso é a artimanha, a pegadinha que a gente precisa passar para as pessoas para tomar conhecimento, que a casa aprova, o governo estadual sanciona, mas se não regulamentar, ela também não tem validade. Deputada, ainda em cima do que o doutor Alexandre falou, em relação aos profissionais que estão adoecendo e que não estão conseguindo, por exemplo, se tratar, ou por questões relativas à questão salarial e à forma de contratação, né, que não permite esse tipo de vínculo, ou mesmo por falta de leitos para que esses profissionais sejam tratados, né? Outro projeto da senhora trata justamente disso, né, de ter leitos reservados para o tratamento de profissionais de saúde. Foi um projeto polêmico, né, porque a gente sabe que defende muito o SUS, né, os seus princípios, a equidade, enfim, a garantia do atendimento a toda a população. No entanto, o entendimento que nós tivemos nesse momento de pandemia foi o seguinte: se nós não tivermos o profissional para atender a população, não vai adiantar nada, porque não vai conseguir salvar as pessoas. Então, nós botamos um projeto de lei justamente para garantir que o profissional possa ser atendido. E essa já é uma prática, a Ana sabe disso, que o profissional de saúde, eu falo sempre na enfermagem, Alexandre, porque assim, eu tenho muita informação da enfermagem. Eu sei que se o profissional, seja nessa pandemia ou fora da pandemia, se ele fica doente, ele não pode ser tratado dentro do hospital que ele trabalha. Ele não pode ser atendido pelo médico dentro do hospital que ele trabalha. Então, a gente já tinha conhecimento disso. E a gente sabe que a necessidade de um leito e da recuperação desse profissional de saúde é fundamental para que ele se recupere rápido, para que ele consiga voltar ao atendimento e salvar, porque são eles realmente que estão salvando a vida das pessoas, né, da população. Então, o projeto foi nesse sentido. A gente espera aí que tenha esse entendimento de toda a sociedade. Deputada, queria parabenizar pelo projeto. Eu acho que no momento que a gente discute tanto a questão da falta, da escassez de recursos humanos em saúde, né, do profissional que está ali na linha de frente, nada mais adequado do que a gente cuidar dessas pessoas, restabelecer logo para que elas possam voltar logo para a linha de frente, né? Já que a gente tem uma dificuldade de contratar esses profissionais e de capacitar as pessoas que estão ali. Então, a gente tem que restabelecer e cuidar dessas pessoas que estão ali cuidando das outras. Tem projeto de valorizar com a questão da insalubridade, tem projeto para que o governo dê uma gratificação emergencial para esses trabalhadores, porque a gente sabe que o plano de cargos, carreiras e salários não sai do papel, né? Não saiu do papel até hoje. Então, é isso. Ainda em cima do que o doutor Alexandre falou, da questão da falta de treinamento. A gente sabe que essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Ninguém estava preparado, ninguém estava esperando que isso fosse acontecer.
né? Mas passados 3 meses de que nós estamos em isolamento social, com as mortes e todos esses problemas, o Conselho tem conhecimento de algum tipo de treinamento que os profissionais estejam recebendo? Natália, deixa eu te falar uma coisa. Primeiramente, antes da gente chegar na sua pergunta, eu quero fazer uma complementação na fala da Regiane e do Alexandre, tá? No que tange a questão do esvaziamento do SUS no âmbito do Rio de Janeiro. Precarizar vínculos com o OS, com MEI, com PJ, isso nada mais é do que fórmulas, tá? De desconstruir o SUS, de não ter concurso público, enfim, é toda uma política que já se arrasta há 15 anos e que sedimentou no Rio de Janeiro. Eu não conheço a realidade de São Paulo, tá, Alexandre? E assim, é para precarizar mesmo. Quanto mais precário, mais alguém vai ganhar com isso, né? E eu costumo dizer, Natália, voltando para a sua pergunta, tá, que a pandemia veio escancarar as entranhas do Brasil. Com o desmonte do SUS, que a gente lutou lá para estar na Constituição de 88, tá? Uma coisa silenciosa, que não houve investimento, muito pelo contrário, a gente congelou gastos com saúde por 20 anos no governo Temer. E quando você não valoriza o recurso humano enquanto o receptador, o recepcionista, a porta de entrada do sistema de saúde, tá? Você não valoriza a questão do treinamento, da educação continuada. E preste atenção, Natália, pode parecer uma balela, uma bobagem, tá? Mas a educação continuada é a garantia de que o profissional vai se manter atualizado. E a gente detectou uma coisa muito interessante nesse rol de denúncias que a gente recepcionou aqui no Conselho, tá, Regiane? Em relação ao EPI, em relação à qualidade do EPI, que parece que a gente esqueceu a nossa formação lá embaixo, lá atrás, que é a questão da água e do sabão. Hoje você chega em tendas de UPA, eu tenho andado no interior do Brasil, do Rio de Janeiro, tá? O cara monta uma tenda e não tem um lavabo para lavagem de água, das mãos, não tem água e sabão para lavagem. Aí você pergunta para a gestora da unidade assim, olha só, como que não tem água e sabão para lavagem das mãos? Aí ela diz assim, eu estou disponibilizando o álcool gel. E aonde que tu aprendeu que álcool gel substitui a lavagem das mãos? Porque Florence Nightingale deve estar dando volta no ataúde dela. Porque a gente sabe que 24 horas, eu fui a Quissamã, Regiane, semana passada, eu senti uma dor do coração de ver a exposição do profissional de enfermagem numa escala de 24 horas, numa cabana no meio da estrada, na porta de entrada da cidade, tá? Na escala de 24 horas por 72 horas, e aí a gente abre um parêntese, tá, Regiane, da ausência de normatização das 30 horas para a enfermagem, fazendo com que crie possibilidade do governo, tá, nos sugar até a exaustão, tá, Natália? Até a exaustão. Porque quem trabalha na escala de 24 horas sabe como que se demanda ir no meio de uma tenda, no tempo, com vento, chuva, sol, e sem um local para lavagem das mãos. E diz assim, não, olha, tem álcool gel. Eu falei, olha só, aonde que tu aprendeu isso? Então, com raríssimas exceções, Natália, você encontra plano de contingenciamento que engloba a questão do treinamento, do uso correto do EPI, do descarte, porque a gente está se contaminando no momento em que se descarta, da falta de sensibilidade de quem faz gestão, deixando o doutor Alexandre um único caso, avental para se usar 24 horas, e tem locais aí, tá,
o avental está sendo usado até coletivo. Pendura, e não é só em unidade privada, não, tá? Pendura no suporte, uso eu, usa você, usa todo mundo. Então, assim, eu fico pensando, essa gente quer enganar, Rejane. Porque se eu não valorizo quem está na linha de frente atendendo, com condições de trabalho, com treinamento, se não tem uma política de testagem no âmbito do Rio de Janeiro. Nós aqui no Conselho, tá, até o dia 12 de maio, nós fazíamos atendimento presencial. E sabe o que aconteceu? A gente adoeceu a nossa equipe. Nós temos plano de saúde. A operadora de saúde não testava quando a gente aponta aqui 3.578 profissionais contaminados no Rio de Janeiro, com certeza isso está subdimensionado, porque não tem testagem, é fato, não tem testagem, não tem política de recursos humanos, não tem treinamento, e isso vem corroborar com toda essa precarização de gestão de pessoas, tá? À frente do Covid. E aí você fica vendo, Rejane, eu fico estarrecida quando alguém foca na discussão dos hospitais de campanha, e eu acho importante, eu não sou contra o hospital de campanha não, tá, Rejane? Longe de mim cometer uma heresia dessa, tá, Alexandre? Mas quando a gente vai para lá e checa que no estado do Rio de Janeiro a gente tem cerca de 1.800 leitos, tá? Desativados. Verdade. A quem a gente está querendo enganar de que está cuidando das pessoas? Nós não estamos cuidando de pessoas. A gente E tem agora, Ana, sem cortar, Natália e Alexandre, tem uma tese, né, de alguns médicos aí colocando que não tem necessidade de testar as pessoas, a população, porque isso é invenção das empresas que querem vender os equipamentos, que querem fazer. Então, assim, a gente só tem que se espelhar nos outros países, né? A China trabalhou testando todo mundo. E isso é fundamental, Coreia também. Enfim, não sei se você já escutou sobre isso, Alexandre. Com certeza, deputada. Eu acho que a gente está num momento muito difícil, em que a ciência, a todo momento, ela vem sendo contestada, né? E aí tentam utilizar fake news, informações de estudos científicos que não têm bons níveis de evidência para tentar passar coisas que são convenientes, né? Nesse momento, a gente sabe que, epidemiologicamente falando, para a gente conseguir fazer planejamento em saúde, a gente tem que testar. A gente tem que saber onde estão nossos casos, quais são as regiões em que a gente tem mais vulnerabilidade, enfim. E a gente só consegue fazer planejamento em saúde se nós tivermos dados confiáveis. Se a gente não testa, a gente não tem dados confiáveis. Nossos dados aqui no estado do Rio de Janeiro, no Brasil todo, provavelmente a gente tem de 7 a 10 vezes mais casos, né, de pessoas infectadas do que os números oficiais. Isso é uma situação muito difícil, porque aí se a gente não sabe onde tem muito caso, onde a gente precisa mandar, a gente não consegue mandar recurso, não consegue mandar equipamento, não consegue mandar profissional. Então fica muito difícil você fazer qualquer tipo de planejamento, né? E planejamento é ação, né? A gente tem que planejar para a gente conseguir agir. Então, se a gente não testa, a gente não consegue planejar. Essa é uma situação que não faz sentido nenhum do ponto de vista epidemiológico, né? A gente não pode agir às cegas e deixar a população sem ser testada, os profissionais sem serem testados. É isso, a gente tentar agir às cegas. E aí a gente não vai conseguir realmente direcionar os recursos e os esforços para o local necessário. O que a gente tem percebido quando se trata dos países que já passaram do momento de pandemia, de epidemia, né, de muitas mortes por dia, né, a China, a Itália, por exemplo, que a gente tem visto de relatos de profissionais de saúde são que no pós-pandemia esses profissionais estão adoecendo muito psicologicamente, né? Estão com estresse pós-traumático muito grande por conta de tudo que viveram. A gente hoje tem dificuldade de treinar os nossos profissionais. Os nossos profissionais estão tendo algum tipo de ajuda psicológica hoje? Natália, posso responder, Natália? Pode. Natália, deixa eu te falar uma coisa. Em relação à questão do suporte psicológico, nós não temos políticas, mais uma vez, no Brasil. O que você tem de suporte psicológico são iniciativas individuais. E, assim,
isso é um menosprezo muito grande, porque a gente está manejando uma pandemia que, a bem da verdade, a gente desconhece esse vírus. A gente tem os informes do Dr. Alexandre de que ele cursou diferente no Brasil, né? Ele atingiu a letalidade numa faixa etária diversa da Europa e da Ásia, né? Então, ele é um ponto de interrogação. E aí, preste atenção, a população tem medo, e nós, profissionais de saúde, enquanto população, também temos medo, porque a gente está manejando uma situação que é uma incógnita. A gente não sabe como, que cursa, por que eu, que tenho 20, 30 anos, posso chegar a óbito quando na Europa e na Ásia isso não se configurou. E o medo, Natália, o medo no ser humano é algo que paralisa. É o que a Rejane disse. Ninguém vai querer ir para a linha de frente, combater um vírus que, a bem da verdade, a gente não conhece, para ganhar R$2.000, para colocar a sua família em risco quando eu não tenho o fornecimento do EPI correto. Então, o que você tem hoje, a nível de suporte emocional para o profissional, são iniciativas isoladas. O Conselho Federal formou um núcleo de atendimento online, tá? Um link lá no portal do COFEM, tá? Para atender um grupo de psicólogos e enfermagem da saúde mental, para atender a esse grupo. Mas preste atenção, nós somos 2.300.000 trabalhadores no Brasil. Uma iniciativa dessa é importante, mas com certeza é uma gota num oceano, tá? De pessoas que, a bem da verdade, Natália, estão largadas à sorte. Ô, Natália, como bem falou Alexandre, não tem um planejamento nem uma execução do trabalho dentro da Secretaria Estadual de Saúde. Nós, no começo, nós estávamos fazendo uma reunião online que chegamos a fazer uma só, né? Todas as segundas, seria todas as segundas. Fizemos uma, depois fizemos uma sem ser segunda-feira, depois as outras passariam a ser segundas, as segundas-feiras, para que a gente pudesse trabalhar em conjunto, a Comissão de Saúde da LERJ com a Secretaria de Saúde estruturada, para que a gente pudesse cobrar os nossos projetos de lei, né, a implementação de programas que viessem a atender os recursos humanos da Secretaria, como é o caso de um atendimento psicológico, mas, na realidade, essa desestruturação, a saída do secretário, para você ver, o novo secretário de Saúde, doutor Ferri, ainda não se apresentou nem aos deputados, quanto mais à Comissão de Saúde da LERJ. Então, foi implementada essa semana também, segunda-feira, uma comissão composta por várias comissões da LERJ, e a deputada Marta Rocha, como presidente da Comissão de Saúde, ela está presidindo essa comissão, para que eles consigam apurar, levantar as informações, acompanhar o planejamento, os programas, para que a gente tenha o mínimo de conhecimento de como está sendo feito esse enfrentamento ao Covid-19 aqui no estado do Rio de Janeiro. E em relação específica à questão do atendimento psicológico, a gente sabe que tem sindicato, tem conselho que poderia ser trazido, né, sindicato e conselho de psicologia, que poderia ser trazido para trabalhar em conjunto com a secretaria num projeto desse, de atendimento online aos trabalhadores da área da saúde, só que não é implementado. A gente está caminhando para o fim, mas eu queria ouvir o doutor Alexandre sobre essa questão da preocupação, se os médicos e o sindicato também estão preocupados com essa questão do atendimento psicológico dos profissionais. Com certeza. Essa pandemia, ela trouxe muita angústia para os profissionais, né? E aí, primeiro, uma angústia
com o próprio profissional pensando em si mesmo, né, de se infectar. A gente tem visto pessoas indo a óbito, pessoas inclusive fora dos grupos de risco, né. Uma outra preocupação com os nossos familiares, né, porque nós somos pessoas que têm família, voltamos para casa, né. Muitos de nós moram com pessoas que fazem parte de grupo de risco e podemos contaminar pessoas que a gente gosta, né? Nem todo mundo tem condição de, igual algumas pessoas fazem, de ir morar em outro lugar, de ser acolhido em outro local e aí continuam voltando para casa, e mesmo que nós não tenhamos sintomas, nós podemos ser portadores assintomáticos ou oligossintomáticos com sintomas muito leves, né? E aí, mesmo que a gente não perceba, a gente está transmitindo essa doença, esse vírus para os nossos familiares. Então, a preocupação também com os nossos familiares. Uma outra dimensão é a preocupação com o nosso paciente, porque a gente fica muito frustrado, por exemplo, com situações que eu vivenciei. Eu sou médico da rede municipal, né, do Hospital Municipal Ronaldo Gazola, e aí no meu próprio hospital a gente teve falta de remédio, tivemos falta de midazolam, falta de fentanil, a luz acabando no hospital. Então, a gente fica preocupado também com o paciente, porque se a gente se formou, nós somos profissionais de saúde porque nós gostamos de cuidar das pessoas, nós queremos dar a melhor assistência à saúde possível, né? Só que quando a gente enfrenta a falta desses remédios, a falta de equipamentos de proteção individual e até a falta de luz, né? Com ventiladores parando de funcionar, isso com certeza afeta a gente psicologicamente, né? Porque a gente pensa, o que a gente está fazendo aqui, né? Será que a gente está só brincando de cuidar? E não é nada disso que a gente quer fazer, a gente quer cuidar de verdade, né? A gente quer dar a melhor assistência possível. Então, com certeza, nesse período pós-pandemia, a gente vai passar por vários profissionais com estresse pós-traumático, precisando realmente de serem acolhidos. Uma outra questão que deixa os profissionais extremamente desgastados é a sobrecarga de trabalho, né? Tem que pegar vários vínculos empregatícios, né? E fica numa situação muito difícil, né? Se a gente tivesse um plano de carreira, né, um PCCS que de fato tivesse um concurso público que valorizasse, que o profissional crescesse dentro da instituição que ele trabalha, né, sendo valorizado com uma remuneração boa, adequada, com estabilidade, eu acho que a gente conseguiria evitar esses múltiplos vínculos que os profissionais de saúde estão submetidos nesse momento e que levam eles a um estresse, né? Como eu falei no início do programa, né, os profissionais de saúde são os verdadeiros heróis nessa pandemia, né? E como o doutor Alexandre falou, alguns estão se isolando das suas famílias, então tem mais esse complicador e agravante, né, a saudade das suas famílias e, ao mesmo tempo, fazendo em muitos casos, uma escolha de Sofia, né? A quem tratar, a quem cuidar. E quem cuida do profissional de saúde? Natália, não cuida e preste atenção. Ainda tem, Alexandre vai entender o que eu vou falar e a deputada também, ainda tem um agravante, tá? Por estarmos na linha de frente, muitas vezes nos é imputada a responsabilidade pelaquela situação, a falta de luz, a falta da medicação, e a gente vira alvo até de agressão por parte do usuário. Quantas vezes nós fomos agredidos verbalmente, fisicamente, na linha de frente do atendimento? Por quê? O usuário, enquanto detentor do direito de saúde, ele não quer saber se o secretário não se apresentou à comissão, se não existe políticas públicas. A gente não tem cultura de discutir política enquanto determinante das agruras do nosso dia a dia. A gente não tem essa política. Então, eu só entendo o ruim quando eu busco o atendimento. E quem está lá na linha de frente, população como eles, mas na condição de profissional, tá? Nos é imputada a responsabilidade por essas agruras. E aí, a gente é agredido verbalmente, agredido fisicamente. Muitas vezes, a gente tem profissionais tirados da linha de atendimento por agressão física, sem contar, como você colocou anteriormente, tá? Os prejuízos psicológicos que isso traz, porque ninguém saiu da sua casa para ir prestar assistência, seja em tempos de pandemia ou não, a ser agredido. Né? A gente não consegue, enquanto fazedores de opinião, lideranças, dizer para a população que as agruras do Sistema Único de Saúde está diretamente relacionado quem faz gestão política nesse país. Eles não têm essa clareza, esse entendimento.
enquanto que a gente sabe, tá? Que discutir política em enfermagem é determinante, porque enquanto a gente tem um congresso que não tem representação da enfermagem, as nossas dores, as nossas sobrecargas de trabalho, as agressões que a gente vivencia, a exposição ocupacional, tá? Sem insalubridade, sem legislação de carga horária, sem direitos trabalhistas garantidos, né? A gente sabe que é definido na esfera política, mas, infelizmente, a gente não chegou a um patamar de esclarecimento na população de que as agruras está diretamente relacionado com o nosso ato lá em outubro de ir lá e votar, infelizmente. Eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui no nosso programa. Queria parabenizar muito pela atuação, principalmente pela profissão que vocês exercem, salvando as nossas vidas. Pois não, deputada? Eu queria completar essa fala da Ana, porque eu acho que quem tem que cuidar é o poder público. É o poder público. Se ele descongelar a emenda constitucional 49, né, que garanta investimentos na área da saúde, quando ele valorizar o Sistema Único de Saúde, quando valorizar os profissionais com plano de cargos, carreiras e salários, né, quando ele valorizar com concurso público, né, com as garantias trabalhistas de cada servidor, de cada trabalhador, quando ele garantir que isso realmente funcione com uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, em toda a rede pública, privada, aí vai ter valorização desse servidor. Porque enquanto o servidor for tratado desta forma, enquanto a saúde for tratado dessa forma, com descaso que é, você vê agora o governador, as contas foram reprovadas pelo Tribunal de Contas porque ele não investiu os 12% constitucionais. Pô, quando falava, se entra 100 milhões, ele vai investir 12% de 100 milhões. Se entra 1 milhão, ele tem que investir 12% de 1 milhão. E o gestor não faz isso. Então, não tem quem cuida de ninguém. Não tem quem cuida dos profissionais de saúde. Essa é a grande verdade. O programa Debate Virtual de hoje fica por aqui. Se você quiser rever, é só acessar o nosso site, o www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima!